tem que impressionar o pessoal, entende? Como eu falei, chama o fiscal e examina a prova e fala, escuta, não tem algo mais difícil do que isso aqui? É? Estudei tanto para quê, na verdade? Aí, ó. Minha gente, então vou comentar com vocês assim rapidinho alguns temas que eu acho que tem chance de cair, né? Imagine que a prova da Caixa Econômica, que foi feita domingo passado, né? A de vocês foi feita mais ou menos na mesma época. Então tem grande possibilidade de cair alguns temas muito semelhantes daquilo lá, né? Então, por exemplo, eu destaquei aqui algumas coisas assim. Hoje eu não quero deixar vocês cansados, quero deixar vocês bem à vontade, na verdade. Por exemplo, para a Polícia Federal, aquela parte da vulnerabilidade das fronteiras brasileiras, né? É um tema que pode cair até em redação em português. Porque você, como eu falei em aula, o Brasil tem uma área aí gigantesca de fronteira totalmente desguarnecida, pegando principalmente a fronteira aqui do Paraguai, passando pela Bolívia, depois vem ali o Peru, a Colômbia, a Venezuela. É uma área realmente muito grande e o governo federal diz que esse ano ele quer fazer pelo menos mais 2 provas para a Polícia Federal. Porque eles querem triplicar o número de agentes para tentar diminuir um pouco a invasão de estrangeiro. No momento em que aquele pessoal que saiu lá do Haiti e entrou no Brasil pela fronteira do Acre e pela fronteira do estado do Amazonas ali, mostrou como é fácil entrar no Brasil. E aí por trás disso aí entram drogas, entram produtos contrabandeados, né? Olha aí, tô trocando. É que eu acabei de comer uma lasanha agora há pouco, tá engasgado. Então, essa parte das nossas fronteiras tem grande probabilidade de cair, e aí vocês dêem uma olhadinha, inclusive na parte do mar territorial brasileiro também, que é muito grande, por causa do problema da exploração de petróleo, do pré-sal. Muita gente está de olho gordo aqui nesse litoral gigantesco que o Brasil tem. Então, temas, fronteiras, tem chance de cair em português como redação, como pode cair uma questão para vocês direta, inclusive a atração de muitos imigrantes que têm vindo para cá. Do Paraguai, Bolívia, europeus e norte-americanos vêm para cá para conseguir trabalhar em postos mais elevados, porque o Brasil não consegue preencher determinadas categorias, não é isso? Então, essa é a nossa situação. É um país que está virando um país de imigrantes novamente. Era de imigrante, passou a ser de emigrante, saída nos anos 80, 90, agora o Brasil está voltando a ser um país de imigrante. Lá fora corre o boato que não tem mais pobre no Brasil, tá vendo? Quem insistiu em ficar pobre, eles mataram, tá vendo? Que todo mundo que tem dinheiro, está sobrando emprego para todo mundo, na verdade, e esse é o boato que corre lá. Bom, outro tema que eu também peguei aqui com vocês, que tem chance sempre de cair, embora esse aqui, na época se falava muito, né? O Brasil passou a ser a 6ª maior economia. Esses dias eu fiquei sabendo que voltou a ser a 7ª novamente. O Brasil tinha ultrapassado a Inglaterra no PIB, né? No Produto Interno Bruto. Passamos os ingleses. Mas agora, recentemente, num comentário que eu vi numa emissora de rádio, parece que o Brasil voltou a 7º lugar, porque o nosso PIB está crescendo muito pouco esse ano novamente. E a Inglaterra teria superado no Brasil. Mas, na época que a prova estava sendo feita, o Brasil era a 6ª maior economia. O problema brasileiro é no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aí se comparar o IDH nosso com o IDH lá dos ingleses, aí o Brasil está no mínimo 50 anos atrasado em relação a eles. E é bom vocês guardarem que o IDH pega 3 itens. Pega o poder de compra da população, né, o poder de compra da população. O segundo seria o nível de escolaridade, nível de escolaridade, é muito importante esse nível, e o terceiro é a expectativa média da população, que no Brasil subiu, hoje está em 74 anos, né? Algo mais ou menos assim. Imagine aquela história que eu contei para alguns aqui, lá em Ribeirão Preto, um fato verídico, né? A população está vivendo cada vez mais. Um amigo nosso da família, aparentando assim uns 79 anos por aí, ficou viúvo, e ele acabou, um cara muito rico, fazendeiro lá em Ribeirão, acabou casando com uma moça de 35. Ele com 79, ela com 35, ela disse que nunca amou tanto alguém como amava esse senhor.
É um amor assim, lindo de ver, realmente, né? Isso. E um dia ele saiu contando que a mulher, a esposa dele, estava esperando um filho. Ela falou para mim, olha, professor, eu nunca pensei que na idade que eu estou, eu ia ter um filho. Falei, como? A minha esposa está grávida, esperando um filho meu, né? Eu mandei que ele consultasse um médico, né? Ele contou a história para o médico mandou ele sentar e contou outra para ele. Lá em Mato Grosso, né, disse o médico, eu tenho um tio, mas na sua idade, mais ou menos assim. Ele tinha uma onça matando o gado dele, atacando a onça, ele resolveu matar a onça. Foi lá pegar uma espingarda lá e, muito distraído, né, pegou um guarda-chuva e saiu no mato caçando a onça. Né? De repente apareceu a onça, ele apontou o guarda-chuva e bah! A onça, puf, caiu. Aí o senhor idoso falou, pera lá, guarda-chuva não dispara? O médico falou, exatamente, alguém disparou antes. Né? Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Aí, bom... E tem outra aqui, outra que pode cair para vocês também, é aquele programa nuclear iraniano, né, que a ONU permite que todo país pode pesquisar energia nuclear, desde que permita a inspeção da chamada Nações Unidas. Né? Mas o Irã desenvolve um programa que diz que é para fins pacíficos, mas não deixa inspeção. Daí toda aquela confusão sobre o programa nuclear iraniano. Aquilo pode cair porque estaria associado também com a Coreia do Norte. Então tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, por sinal que se caiu até na caixa, se eu não estou enganado, uma questão dessa. A Coreia do Norte, desesperada, com fome, porque o governo é uma ditadura, ele gasta todo o dinheiro com armamento, e aí ele fez uma proposta que surpreendeu o mundo. A proposta é o seguinte, a Coreia do Norte para o programa nuclear deles, que é condenado pela ONU, desde que os Estados Unidos levassem comida para eles lá. Então eles queriam parar o programa nuclear em troca de alimentos. Isso foi lá o caso da Coreia do Norte. Agora, o Irã tem uma coisa que pode cair. Aquela primavera árabe, aquele movimento árabe para derrubar aqueles regimes ditatoriais, está enfrentando grande resistência do presidente da Síria, o Bashar el-Assad. Ninguém consegue baixar ele do poder, né? É realmente ali. E se perguntarem por que ele está tendo tanta resistência, ou por que a ONU não fez igual eles fizeram com o Gaddafi na Líbia, que autorizou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, a fazer uns ataques aéreos em pontos estratégicos do Gaddafi, lá na Líbia, para enfraquecer o ditador e permitir que o povo que queria derrubá-lo tirasse ele do poder, o que de fato acabou acontecendo. E a ONU ia fazer o mesmo na Síria, ia autorizar a OTAN a fazer uns ataques para enfraquecer o presidente sírio. Mas a Rússia e a China vetaram no Conselho de Segurança qualquer ação militar contra o ditador sírio. Numa questão mais difícil, eles poderiam perguntar qual o interesse da Rússia e da Síria em defender, da Rússia e da China em defender o governo sírio. Né? Aí só tem uma explicação, é que a manutenção do governo atual na Síria é muito importante para o Irã. O Irã ficaria totalmente isolado no Oriente Médio se perder a Síria. É através da Síria que o Irã mantém um certo contato com o resto da comunidade árabe que é contra o Estado de Israel, na área ali. Então, o Irã pega, segundo os americanos, pega dinheiro do petróleo, passa uma parte para a Síria e a Síria manda o dinheiro para dois grupos políticos que Israel diz que são terroristas e que fazem atentado contra o Estado de Israel. Um é o Hamas, que é da Palestina, o Hamas, e o outro é o Hezbollah. O Hezbollah é libanês. Né? Israel diz que o Hezbollah e o Hamas recebem ajuda do Irã via Síria. Caindo o governo da Síria, o Irã ficaria isolado.
Mas aí você fala, mas mesmo assim, por que que a Rússia e a China mantêm o governo sírio no poder? É porque a Rússia e a Síria têm muito contato comercial com o Irã. Tá vendo? Esse que é o negócio. A ligação dos dois países é exatamente com o Irã. Agradando o governo iraniano, mantendo o governo sírio, a Rússia e a China levam alguma vantagem no comércio que tem ali. Tá vendo? Então tem grande probabilidade de cair alguma questão ligada a esse fato aí. Moleza, né, gente? Bom, outra coisa também que você poderia marcar também, e pode cair, o IBGE divulgou muitos dados sobre a população brasileira, né? E a nossa população hoje, ela está envelhecendo, os jovens está diminuindo, o que vai provocar daqui um tempo os adultos vão diminuir também, e quem está aumentando são os velhos, né? Os velhos é que estão aumentando no ritmo maior. Hoje, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos mais brasileiros em idade para trabalhar do que para ser sustentado. Isso pode, tanto assim que a pirâmide etária, aquela pirâmide etária, jovem, adulto e velho, nossa, está pegando a forma de uma gota. Né? No sentido contrário, a base está estreitando, o meio está um pouco largo e o ápice está aumentando também. Então, nós estamos envelhecendo. Pouca criança, ainda tem pouco velho, portanto, hoje, a maioria do brasileiro está em condições de ganhar dinheiro, de trabalhar. Diz o IBGE que quando tem mais gente para trabalhar do que para ser sustentado, isso é chamado bônus demográfico. Tá vendo? Bônus demográfico. Hoje, a grande parte de vocês aqui não tem criança, mesmo quem vai casar ou já casou, tem pouca criança para sustentar e ainda não tem muitos velhos no país. Portanto, vai ficar dinheiro nas mãos de vocês, se o governo deixar, né? Com grande probabilidade de vocês serem muito mais ricos do que os seus pais e os seus avós foram. Tá vendo? Porque vocês vão investir mais em vocês. Vocês não têm tanta criança para aguentar e nem muito velho ainda. Tá vendo? Essa é a situação. Outro aspecto também que chama muita atenção é que as mulheres hoje representam a grande maioria dos brasileiros, chega próximo dos 4 milhões de mulheres a mais no país. É mais uma prova que Deus provavelmente seja brasileiro. Tá vendo? E não esqueça do seguinte, que a população urbana brasileira, hoje, ela predomina em todas as regiões do país. Tá? Não vamos pensar que a região norte, por exemplo, a população é mais rural do que urbana. Não. Na região norte, a população é mais urbana do que rural. Ninguém é maluco de viver naquela floresta amazônica cheio de mosquito, não é verdade? Barata, cobra, pernilongo, etc. Então, a população nossa urbana hoje é predominante. Zona rural só tem em média 15% da população vivendo na zona rural, tá? Essa moleza aí não pode esquecer também. Bom, vamos ver aqui mais outro dado. Bom, chance de cair, é gigantesca de cair, essa chamada cúpula da Terra, conhecida com o nome Rio+20, que vai ocorrer agora do dia 20 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. O nome dela oficial é Segunda Cúpula da Terra. Segunda Cúpula da Terra, tá? A gente conhece como nome Rio+20, porque em 1992 teve a Eco 92, que era a primeira cúpula da Terra. Então, Eco 92. 20 anos depois, Rio+20, Segunda Cúpula da Terra. O objetivo principal é o desenvolvimento sustentável. É fazer com que a economia mundial continue crescendo, diminuindo a pobreza mundial, mas preservando o meio ambiente. É bastante complexo, o homem ainda não tinha pensado como é que nós podemos crescer, ficar mais rico, sem destruir o meio ambiente. Eles estão tentando encontrar uma forma de se obter isso aí, tá bom? Isso é uma chance grande de cair para vocês.
É, outra coisa, uma questãozinha boba que pode cair para vocês, é o nome dessa operação que desmontou aquele esquema do Carlinhos Cachoeira, né? Operação Monte Carlo. Faz isso. De vez em quando nas provas da Polícia Federal, quando tem uma operação grande como essa, então eles pegaram Operação Monte Carlo, uma alusão ao cassino Monte Carlo que tem lá na Europa, onde se joga bastante, tá vendo? Então esse nome pode cair numa questão simples, o nome dela é Operação Monte Carlo, tranquilamente. Outra coisa que vocês têm que ficar de olho também é na questão aqui das fronteiras brasileiras relacionado ao Paraguai e Bolívia. É o seguinte, o Brasil nos anos 70, 80, o governo paraguai incentivou a ida de brasileiros para lá, para desenvolver a agropecuária paraguaia. Muita gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, atraído pela oferta, foi para lá. Os brasileiros prosperaram, ficaram ricos e hoje parece que está havendo assim um mal-estar entre os paraguaios e os brasileiros. Os paraguaios não se conformam de ver os brasileiros ficarem ricos dentro do seu território. E o movimento Sem Terra paraguaio tem atacado com muita frequência propriedades brasileiras e isso tem preocupado o nosso Itamaraty aqui, que está buscando uma solução. E um caso mais grave ainda é da Bolívia. O governo Evo Morales da Bolívia baixou um decreto tempos atrás que todo estrangeiro que ocupar terras ao longo da fronteira do Brasil com a Bolívia, 50 quilômetros de largura, tem que sair dessa área. Essa área vai ser desapropriada e está causando um problema danado, que tem muitos brasileiros que moram na Bolívia, plantam ali, investiram naquela região. Você vê, é um outro problema que poderia cair, porque na época da prova, que estava sendo feita a prova de vocês, estava acontecendo esse problema, que aliás já vem há mais de 4, 5 anos atrás. Esse problema envolvendo a Bolívia, tá? Então marque aí, isso é importante. Outra coisa também que pode cair para vocês é a questão dos investimentos que vem vindo para o Brasil. Muito investimento. A crise americana e a crise europeia fez com que o Banco Central americano e o Banco Central europeu emitisse mais de 500 bilhões, os Estados Unidos de dólar, eles lá em euro, emitiram e emprestaram para o setor financeiro deles a juros bem baixos para ativar a economia local. Aí, o que acontece? Como os juros do Brasil agora baixou, era 9,75 básico, caiu para 9, mas aí ainda é um dos mais altos do mundo, e o Brasil é considerado um país seguro, parte do dinheiro que foi rodado lá na Europa e nos Estados Unidos acabou vindo para cá. Chega aqui, eles vão investir na bolsa, vão fazer algum investimento direto, tem que comprar o real, comprar a nossa moeda. Comprando a nossa moeda, a procura dela aumenta, o real aumenta de valor, diminuindo a diferença com o dólar. Olha aí. Com isso, fica muito barato a gente importar. E as importações que entram no Brasil, geralmente é produto industrializado. O Brasil não compra muito alimento, com exceção de trigo, minério de ferro, manganês. O Brasil não compra muitas dessas coisas. Mas acontece que produto industrializado, indústria têxtil, calçados, eletrônicos, tem entrado no Brasil e prejudicado a nossa indústria. E segundo os empresários, o Brasil estaria numa fase de desindustrialização. Tá vendo? E isso preocupa muito o nosso governo. É difícil a gente vender, porque fica mais caro comprar do Brasil, e fica muito barato a gente importar. E isso está causando um problema. E a Dilma Rousseff, num discurso mais ou menos famoso, ele comparou a invasão de capitais aqui no Brasil como um verdadeiro tsunami financeiro. Você sabe que o tsunami é uma força destruidora, e isso é por isso que ela usou o termo tsunami financeiro. Isso aí tem chance de cair também. Bom, nós estamos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha importante, tem tanta coisa. A Amazônia... Deixa eu controlar o tempo aqui. A Amazônia, só mais um detalhezinho, a região amazônica tem chance enorme de cair por causa dessa cúpula da Terra no Rio de Janeiro. A chance é muito grande de cair a região amazônica.
E uma coisa que pode cair direto é a construção daquelas usinas hidrelétricas que estão sendo feitas lá na Amazônia. Os ambientalistas totalmente contra, os índios estão contra também, mas o governo diz que a melhor solução para o Brasil é construir essas hidrelétricas. E o pessoal que trabalha nessas usinas tem feito greves constantes, alegando que falta assistência médica, os alojamentos são péssimos, a comida não é boa, as condições ambientais são horríveis e a população local também se queixa da chegada de milhares de aventureiros que vão para lá à procura de emprego nessas usinas. E na época que eles estavam fazendo a prova, surgiu um fato interessante. Tem uma hidrelétrica sendo feita em Mato Grosso com o Pará, Telespires, como é chamado o rio lá, Telespires, e tem essa Belo Monte também. Essas duas empresas entraram com um pedido junto ao governo brasileiro, para o governo brasileiro solicitar à ONU, a parte de clima da ONU, o direito delas emitirem certificados que combatem a poluição. Elas estão querendo dizer o seguinte: como essas hidrelétricas vão evitar que milhões de toneladas de CO2 fossem lançados na atmosfera, caso o governo adotasse a construção de termoelétricas. Se usasse termoelétrica, muita sujeira iria para a atmosfera. Como elas estão evitando isso, elas estão pedindo para a ONU o direito de emitir uns certificados que valem dinheiro, dizendo que elas, pelo contrário, elas não estão destruindo, elas estariam contribuindo para o meio ambiente. Alegando que teria direito de emitir os certificados para colocar na bolsa e vender para os países que têm que mostrar esse ano. O protocolo de Kyoto, o protocolo de Kyoto termina esse ano. Os países ricos se comprometeram em reduzir em 5% as emissões de poluentes, mas com base em 1990. Vendo? Cada país poluiu quanto em 1990? X. Agora eles vão ter que mostrar que reduziram 5%. Mas existe um acordo que o país que polui não é obrigado a reduzir a poluição, desde que ele ajude um país que não é obrigado a reduzir. Eles podem poluir à vontade comprando esses certificados que uma empresa local de um país que não precisa reduzir prova que ele está combatendo a poluição. Então, uma empresa lá da Europa, por exemplo, pode comprar esses certificados e diz: eu estou colaborando com a limpeza do planeta, tá vendo? Então, tem muita possibilidade de cair para vocês alguma coisa sobre a região amazônica. Minha gente, você sabe que a atualidade não tem fim, né? E tal, eu ficaria aqui com vocês até 8 horas da noite, quem sabe passaria a noite até a hora da prova, né? Mas olha, gente, leia com atenção, bem direitinho, mas leia mesmo, que eu tenho certeza que vocês vão sair bem, vocês vão achar a atualidade uma gostosura, eu tenho certeza. Boa sorte para vocês, estarei de coração torcendo por vocês. Eu quero ver todo mundo na PF, hein? Tá bom? Aí, ó. Vamos lá, ainda tem mais carne ali, hein? Carne. Vai lá. Tem lá, corre lá então. Tem coca, tem cerveja. Tudo.